Gravando. Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso. Não, Pão Nosso não, desculpa, gente. Hoje a gente vai iniciar o Setembro Amarelo. Hoje é a nossa primeira semana do Setembro Amarelo. Desculpa, mas a gente entra no automático, né? E hoje vamos então iniciar a nossa estudo anual, desde o primeiro lá em 2020, quando começamos, a gente sempre tem dedicado aí o Setembro Amarelo para nos dedicarmos a esse assunto tão importante que é o suicídio, que infelizmente tem crescido muito, depois da pandemia piorou ainda mais e tem sido aí um dos motivos se não o maior, certamente um dos maiores motivos de desencarnes no nosso planeta. E vamos então, mais uma vez, estudar, entender as consequências, o que a doutrina espírita fala sobre esse assunto, sempre com esse objetivo de difundir essa ideia, esse conhecimento de que o suicídio nunca é a melhor opção, de que devemos buscar ajuda, buscar alternativas o máximo possível para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta e que a gente identifique essa possibilidade, né, para sermos também uma ferramenta de ajuda na prevenção. Então, hoje a nossa irmã Júlia vai nos trazer um estudo muito importante, então convido a Júlia também a fazer a nossa prece de abertura. Nesse momento, vamos elevar nossos melhores sentimentos, os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Emmanuel, hoje em especial a Dona Ivone do Amaral Pereira, para que a gente possa trazer esse estudo nas reflexões importantes para a prevenção do suicídio. Nesse momento, Pai amado, nós te rogamos por todos esses espíritos que saíram pela porta falsa e que tu possas os ajudar, envolvê-los, para que eles possam, através dessas preces, alcançar paz e o equilíbrio. Assim, Mestre Jesus, é em teu nome, em nome desses amigos espirituais que velam por nós e por esse estudo, nós te pedimos a tua proteção e a permissão para dar por iniciado o estudo da noite, te agradecendo essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. E, o João caiu? Então, a gente vai começar um texto que o Vitor vai disponibilizar para nós na tela. Essa é uma imagem da nossa amiga e irmã Ivone do Amaral Pereira, a quem a gente tem muita gratidão. E dedico esse estudo também a esse espírito bondoso que nos ajuda sempre. Então, a primeira frase que eu trago aí no estudo foi retirado lá do livro do André Trigueiro, que fala sobre viver é a melhor opção. E o André traz para nós que somos os construtores do nosso destino. E ele se desdobra à nossa frente a partir das escolhas que fazemos a cada instante. Então, nosso futuro será o que fizermos hoje. E se a gente quer um futuro melhor, precisamos, de fato, melhorar as nossas ações agora no nosso presente. E aí, primeiro eu vou trazer umas informações, né, de fatores comuns, né, que se dá para o suicídio, algumas taxas que eu busquei, e começa assim o nosso texto de hoje. O suicídio é um fenômeno global que representa uma das principais causas de morte em todo o mundo
com consequências devastadoras para indivíduos, famílias e comunidades. Vitor, pode colocar um pouquinho mais para baixo. E os estudos estatísticos relacionam como fatores comuns no suicídio. Os fatores traz aqui para nós transtornos psiquiátricos e enfermidades incuráveis, uso abusivo de álcool ou outras substâncias, perda de emprego, problemas financeiros, solidão, depressão, abandono familiar, perdas afetivas, desesperança, exposição a situações de violência, maus tratos, obsessão de espíritos. E aí a gente também fala aqui sobre o materialismo. Tem outros fatores, mas os mais comuns são esses. E a taxa de suicídio entre os jovens cresceu 6% ao ano no Brasil. Vitor, passa um pouquinho mais. Entre os anos, aí essa informação está do ano de 2011 e 2022. E a gente vê, então, que entre os jovens, 6% ao ano no Brasil. Já as taxas de notificações por autolesões, que também é muito importante a gente trazer essa informação, na faixa etária de 10 a 24 anos, aumentaram 29% a cada ano nesse período. E o número maior foi na população em geral, cuja taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano e de autolesão de 21% ao ano, neste mesmo período. Esses resultados eles foram encontrados na análise de um conjunto de quase 1 milhão de dados. Eles foram divulgados recém-publicado na The Lancet Regional Health, lá das Américas, mas foi um trabalho feito pela Fiocruz, lá da Bahia. Então, a gente traz esses dados para que a gente possa ver como é uma coisa que cresce, mesmo com todo esse trabalho que a gente faz, né? Não só nós aqui pela Casa de Emmanuel, mas muitas casas espíritas, muitos locais, todo esse atendimento, e a gente vê uma coisa que cresce, né? E no nosso Livro dos Espíritos, né? Lá no capítulo 1, tem desgostos da vida. E lá a questão 943 e a 944, Kardec perguntou: de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E os espíritos disseram, a resposta é maior, mas eu peguei só essa frase: efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. E a gente vê alguns estudos que realmente essa saciedade traz um malefício também, né? E na 944, que o Vitor vai trazer aí para a gente, o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? E os espíritos disseram: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E aí a gente vai avançar um pouquinho mais. Na 957, também Kardec perguntou, em geral, quais são as consequências do suicídio relativamente ao estado de espírito? E aí os espíritos disseram que as consequências do suicídio são muito diversas. Não há apenas fixas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que a produziram.
mas existe uma consequência, a qual o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam suas faltas imediatamente e outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, a gente vê, através da espiritualidade, que você só complica o processo reencarnatório. Não existe castigo, a gente sabe disso, mas você complica. Se nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, onde já existe tanta dificuldade, se você traz o suicídio dentro da tua reencarnação, você só vai o quê? Aumentar mais as suas dificuldades futuras. E aí a gente agora vai entrar no texto que propriamente eu quis trazer, que é um texto da Dona Ivone Pereira. Essa frase primeira está no livro A Luz do Consolador, que a Dona Ivone diz para nós que o que sabemos é que o suicídio é infração às leis de Deus, considerada das mais graves que o ser humano poderia praticar ante o Criador. Os próprios espíritos de suicidas são unânimes em declarar a intensidade dos sofrimentos que experimentam, a amargura da situação em que se agitam e consequentes de seu impensado ato. E isso, Dona Ivone tem propriedade para falar. Né? Nós sabemos que Dona Ivone teve algumas reencarnações como suicida, e ela vem na reencarnação como Ivone Pereira com este compromisso, né? De escrever o livro Memórias, de trazer ele através de Camilo Castelo Branco, e além do mais, ela fez muito mais. Ela ajuda até hoje esses irmãos. E aí ela traz lá no livro Cânticos do Coração, volume 2, um caso, né, de uma jovem que tinha o nome Carmelita. Eu vou ler para não fugir, né, a interpretação do texto. Outro caso comovente de um amor não correspondido. Então, esse Carmelita é uma jovem de 20 anos e a Dona Ivone conheceu ela na mocidade. Ela era irmã de um amigo da Dona Ivone. E esse caso, esse suicídio, aconteceu em 1938. Vivendo numa cidade do interior de Minas, em que a própria Ivone residiu, Carmelita era gentil e mimosa, com aqueles cabelos louros, bem tratados e olhos luminosos de um puro azul celeste. Como toda jovem sonhadora, Carmelita desejou casar-se, mas foi infeliz na sua pretensão, porque o candidato não a amava, e sim a irmã, que ela tinha de nome Alice, a qual jamais se interessara por ele. Contudo, firmaram o contrato de casamento, os preparativos para as bodas, e em 3 meses encontravam-se preparados, inclusive com o vestido tradicional e até os doces para os convidados. Pouco antes do casamento, porém, o noivo fugiu da cidade, sem dar notícias, deixando a pobre moça inconsolável, sofrendo a zombaria dos irmãos, que não perdoavam o seu fracasso. Apesar de tudo, Carmelita reabilitou-se, encontrando amparo em uma instituição espírita da cidade, em que o evangelho vinha balsamizar as feridas do coração. Outro amor, contudo, surgiu na sua vida, e ela entregou-se de corpo e alma a ele, chegando mesmo a distanciar-se das atividades espirituais. Estavam noivos e finalmente iam se casar. Um dia, porém, ao fim de 3 anos,
de blandícias e ternuras, o noivo declarou-se que retirava a palavra empenhada. O pai do noivo o ameaçou, prometendo deserdá-lo caso ele casasse com ela, uma moça pobre e de condição social inferior. Carmelita não suportou esse segundo golpe. Atormentada pelos irmãos, coberta de vergonha diante dos amigos, inconsolável ante o futuro, que se delineava sombrio, ela sorveu um terrível veneno, uma mistura de soda cáustica com iodo. Acamada por 2 meses, sofrendo dores incalculáveis, durante os quais expelia em crises de vômito até mesmo fragmentos do estômago e da garganta. Para desespero da pobre mãe, Carmelita encontrou a face fria da morte. Tristemente, o suicídio se consumara. Cerca de 6 meses após, despertei, isso é Dona Ivone falando, pela madrugada, vendo em meu aposento um vulto venerável de Padre Vitor, um dos amados protetores de nosso núcleo espírita, que em vida fora considerado o apóstolo da caridade. E o padre disse para Dona Ivone: necessito, minha filha, do teu auxílio para a Carmelita. Vem comigo por obséquio. Caí em transe e segui, desdobrada, o fiel discípulo da caridade. Vi-me então diante de Carmelita. Ela sentava-se ao lado do túmulo, onde fora sepultado seu corpo. Parecia estranhamente traumatizada, tolhida nos movimentos, estáticas, olhando para o vácuo, sem sequer uma vibração que demonstrasse vida. Os olhos, antes tão luminosos e expressivos, agora apagados, como que cegos. Seu dramático vulto espiritual mostrava-se trajado como fora o corpo sepultado, o traje nupcial acrescido de um manto azul e uma grinalda de rosas na fronte. E a Ivone exclamou: Carmelita, minha amiga querida, volta a ti em nome de Deus, vem conosco, atira de tua mente essa lata e esse vidro que te estigmatizam. Não podes ficar aqui. Eleva teu pensamento a Jesus. Ora, minha filha, e levanta-te daí. Sabes que não possuis mais esse corpo. É preciso separar-te dele definitivamente. Deus é misericordioso, certamente que te ajudará. Mas ela respondeu como que automaticamente: Deus não existe. É mais uma ilusão que se desfez em minha vida. Tanto orei, pedi seu socorro para meus ideais e fui esquecida também por ele. 10 anos depois, comunicando-se no grupo mediúnico, Carmelita se mostrava arrependida, prometendo que tudo faria pela sua reabilitação. Depois daquele dia, Ivone nunca mais deixaria de orar por ela, rogando a Deus atendesse às suas necessidades evolutivas. Numa madrugada, Ivone despertou e, diante do seu leito, ouviu Carmelita. E ela me dizia, numa expressão dramática, mas visivelmente resignada e serena ante a própria situação: Ivone, venho agradecer-lhe as preces que tão carinhosamente você tem dirigido a Deus em minha intenção há quase 40 anos. Ouvi-as sempre, assim como as leituras evangélicas, para minha instrução. Consolaram-me muito e reanimaram-me. Alguma coisa útil aprendi nessas leituras, as quais agora me ajudam. Venho despedir-me, pois vou reencarnar a fim de expiar
e reparar meu pecado. Com uma prece, agradeci a gentileza, enquanto ela pedia para não esquecê-la. Jamais em minhas orações, pois a sua nova existência seria amarga e duríssima. E em tom de despedida, Carmelita afirmava, melancólica e decidida: adeus, minha boa amiga. Obrigado pelas suas preces tão perseverantes. Somente agora encontro-me em condições para resistir às provações que me esperam. Sofrerei intensamente, mas é preciso que seja assim, a meu próprio benefício. Outro corpo foi-me concedido pela bondade de Deus. E aí o texto termina assim: não há condenação eterna, porque Deus não repeliria a sua própria criação. O que há é o cumprimento de uma lei, e tal como ela é, precisaremos aceitá-la para a nossa salvação. Então, esse texto de Carmelita, tem mais textos aí abaixo, que é uma fala da Dona Ivone, e é bem interessante a gente trazer, mas eu também vou deixar vocês também comentarem o que vocês perceberam desse texto da Carmelita, como ela foi infeliz, né, por essa desventura amorosa, e como que as preces da Dona Ivone, né, essa ajuda espiritual, e a gente vê o tempo que levou para ela despertar, né? E você vê o tempo que a Dona Ivone continuou nas preces, mesmo não tendo mais o contato visível dela. Então, eu deixo aí agora, se vocês quiserem comentar alguma coisa, para depois eu ler essa mensagem da Dona Ivone. Bem, é importante a gente destacar, né, como nessa experiência dessa história, eu acho que é um dos piores tipos de suicídio, porque ela sofreu, inclusive, antes de desencarnar, né? Ela acabou optando ali por uma forma de suicídio bem dolorosa, bem terrível, né? Então, ela, apesar da intenção dela do suicídio, provavelmente ela queria desencarnar logo, ela acho que ficou 2 semanas, né, até desencarnar. Então, foi um período de bastante sofrimento, ainda 2 meses. 2 meses, né? 2 meses, né? É terrível, né? E depois a gente vê as consequências, né, do apego ao corpo, à matéria, que dificulta muito do espírito se desligar com esse tipo de morte traumática, a desilusão com a espiritualidade, a descrença em Deus, né, porque o espírito fica ali completamente abandonado por não conseguir sintonia com a espiritualidade maior, por não conseguir perceber a presença dos mentores por perto, toda essa confusão que a gente aprende também no Livro dos Espíritos, que todos nós vamos passar depois do desencarne, só que no caso dos suicidas, como essa confusão é muito ampliada, né? Como ela fica muito mais forte, como ele acaba passando por essa situação de uma forma muito mais sofrida, porque dificulta muito, como a gente falou. A perturbação é muito maior. E aí ele fica com sem essa ele perde essa capacidade de perceber essa ajuda que está ali disponível. E isso realmente às vezes acaba levando muitos e muitos anos de dor e sofrimento para que consiga começar a harmonizar esse psiquismo e consiga ter ali um mínimo, né, de vibração necessária para começar a perceber. E em terceiro lugar, a percepção do sofrimento futuro, que a herança que acaba ficando pela violência causada no perispírito, e que ela ali também já no final, já arrependida e já sendo ajudada, mas que tem essa percepção de como será sofrida as suas encarnações futuras
não como a Júlia falou, não por causa de um castigo, mas por causa das consequências dos ferimentos e da violência causada no próprio perispírito, que a gente sabe que para que ele se reconstitua, para que ele consiga recuperar a sua saúde do perispírito, é necessário expurgar na encarnação através de um corpo físico, onde vai haver dores e sofrimentos para o expurgo daquelas cicatrizes causadas pelo suicídio. Então, era isso, os destaques, assim, realmente bem impressionante a história. Selminha pode falar. Então, eu queria só, assim, algo que me chamou a atenção com o texto, que vale, acho que vale para situações, né? Porque, assim, você vê, ela passou por 2 momentos, assim, de um sonho que se frustrou, e ela não encontrou apoio, principalmente familiar. A falta de empatia da família, né, com os irmãos e tudo, isso causou também uma vergonha e um problema emocional muito grande, que acabou até assim favorecendo essa decisão equivocada dela do suicídio, né? Então, assim, eu quis pautar isso porque isso também é um alerta, sabe? A gente não encontrar um apoio próximo a nós. É muito importante, a gente tem que começar a ter a empatia de ver a dor do outro, né? Principalmente aqueles que estão dentro de casa, né? A dor do outro, a dificuldade, né? De um sonho frustrado, e você encontra pessoas que fazem chacota, que aumenta a humilhação da pessoa, né? Que é aquele tipo que acontece muito hoje, bullying, né? Essas coisas. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque isso sem a pessoa não se dar conta de que ela está colaborando para que o outro cometa um ato desse. Sabe? Eu tenho que ter um olhar mais de compaixão com o sofrimento do outro, sabe? E tentar fazer algo para auxiliar. Poderia ter sido evitado, sim, se ela encontrasse um apoio familiar. E não houve, pelo menos nessa leitura, a gente não viu isso. Então, é um alerta aqui para a gente ver também a situação dela. É triste o que ela fez, mas a falta do esclarecimento e de apoio, principalmente, contribuiu para isso. E não pense que essas pessoas também vão ficar impunes, porque isso também, né, quer dizer, de uma forma indireta, ou que seja, facilitou o suicídio, essas pessoas também vão responder por isso. Então, tem que haver responsabilidade também diante de cada um de nós com relação a isso. Se a gente perceber com alguém, acho que a nossa parte é isso, é a empatia e procurar ajudar de alguma forma, uma palavra, dar o apoio, fortalecer a pessoa para que ela não se caia nesse abismo, né, do suicídio. É isso que eu queria falar. Acho que a Dora vai querer falar. Mas, assim, ela teve um contato com a doutrina espírita. Você viu? Quando ela teve o primeiro relacionamento, ela foi para a casa espírita. Mas o que a gente percebeu na segunda parte, quando ela reencontrou o outro namorado, né? Ela esqueceu da parte espiritual. Se a gente for trazer isso para a nossa vida, quantos de nós, quando está precisando, eu vou à casa espírita? Quando eu estou bem, a deusa diz que quando eu estou bem, quando eu estou mal, eu vou. E quando eu estou bem, eu não deixo de ir. Mas muita gente, assim, quando eu estou mal, eu vou. Mas quando eu estou bem, eu esqueço. E foi nesse caso que aconteceu com ela. Esse afastamento também, que ela não tinha uma coisa muito consolidada, né? E esse afastamento proporcionou isso. Então, isso também fica como alerta para a gente, porque a gente, às vezes, está passando uma fase ruim e vai procurar a parte espiritual. Melhora um pouco, esquece. Né? E isso também é importante a gente ressaltar aqui.
Eu concordo com tudo que vocês falaram e acrescento uma, uma coisa por causa da minha experiência, né, que eu estou trabalhando com terapia dos outros, né, há 60 anos. Então, o que eu já vi, o que eu já escutei, é muito grande, né? E agora, uma coisa que eu acho, quer dizer, concordo com tudo que vocês falaram, tá? Essas colocações todas. Mas uma coisa que eu acho fundamental na educação de uma criança, que tudo começa desde o pequeno, é aprender, ajudar ela a se gostar. Porque quando você se gosta, você começa a ver a beleza da vida. Por mais que aconteça do outro não gostar de você, do outro xingar, qualquer coisa, você está ligada na beleza da vida e na beleza que você tem. Mas não é uma beleza vaidosa, não é isso, não. Não é eu sou a mais linda do mundo, não é isso. É gostar de você. Você aprender desde pequeno a gostar de você também, gostar do outro, mas de você. E o suicídio vem muito nas pessoas que não se amam. É isso que eu tenho reparado. Quando a pessoa já tem um negócio de não se gostar, aí começa a acontecer umas frustrações, ela mergulha naquele estado que ela tem com ela, de não se gostar bastante. Porque quem se gosta não se mata, mas não se mata mesmo. Entendeu? Né? É a minha opinião. Tá? O que a gente não deveria também fazer é colocar a nossa felicidade, né? Achar que a nossa felicidade na mão do outro, né? Exato. Nós devemos como você falou, devemos nos amar, nos entender e procurar felicidade em nós mesmos, né? No nosso ao redor, com nossos amigos, e não depositar na mão de uma única pessoa. A gente acha que, às vezes, tem pessoas que, né, tem essa ilusão de que o amor, né, de que o outro que vai fazer todo o bem, e não, né? Somos nós. Nunca depositar no outro, né, a nossa própria felicidade. Né? A nossa felicidade está em nós, dentro de nós. Nós somos centelhas, né, divinas, então ela já está em nós. É só a gente procurar com calma que a gente vai achar. Então, o que a Dorô falou é um daqueles fatores lá iniciais, quando eu li, que fala sobre a desesperança, né? Então, esse enfraquecimento, né, do que você, como a Ana está dizendo, você vai colocar no outro o que você tem que trazer para você. Então, quer dizer, você precisa se fortalecer para atuar em qualquer parte. Agora, a gente sabe que essa parte emocional, ela traz, né, como isso está na história, né, no tempo, a gente vê isso assim se é muito recorrente, né? Então, assim, é uma alerta, como a Selma falou, porque as pessoas que estão ao redor não é para zombar, como ali os irmãos, o pessoal não deu apoio, né? E aí o que acontece? Como ela não tinha a parte espiritual assim um pouco mais fortalecida, até de Deus ela passou a não acreditar e já tinha tido contato dentro da casa espírita. Então a gente vai vendo várias problemáticas que vão se avolumando, né? Para ela ter já no final ali, sabendo que ela precisa de um corpo novo, que vai ser uma reencarnação sofrida, com muita dificuldade, por isso que ela pede que a Dona Ivone continue nas preces. E aí a gente vê, como a gente viu lá no livro do Memórias, que o próprio Camilo Castelo Branco ele dizia a oração que fazem por nós é uma grande caridade. Então, a gente vê, reforçando aqui de novo nesse conto, né, que a Dona Ivone traz, né, e isso é uma verdade, porque foi uma pessoa que conviveu com ela. Então, e a Dona Ivone tinha o quê? 38 anos, porque a Dona Ivone nasceu em 1900, né? Então, em 1938 foi quando ocorreu o suicídio. A menina tinha 20, ela tinha 38. Então, assim, Dona Ivone era jovem também, né? Agora, eu queria trazer também do próprio texto, isso me chamou muita atenção, quando diz ali que durante esses 2 meses, a mãe dela sofreu com ela.
né? Que ela vomitava pedaços do estômago e tudo mais. Então, eu vou, não está no texto, mas eu achei muito interessante eu fazer esse comentário. Esse livro eu estou estudando agora, esse ano, lá pela casa de Clarence, Recordações da Mediunidade. E aqui traz uma reencarnação da Dona Ivone, que ela foi uma reencarnação antes da Ivone, que ela era Leila. E ela se joga no rio. Mas antes dela cometer o suicídio, esse último suicídio antes de Ivone Pereira, o pai dela, que nessa reencarnação aqui era o Charles, ele estava como pai dela, porque aqui ela era casada com o Roberto de Canalejas, que era outro nome, tinha uma filha que ela deixou o lar, abandonou o lar, e eles depois morreram. Só para encurtar assim, o resumo da história. E quando ela está desatinada, o Charles, como pai, fala para ela assim, pai encarnado, tem paciência e coragem, minha filha, volta-te para Deus e conseguirás forças para refletir e recomeçar a vida, consagrando-te ao bem. Pensa um pouco em mim, ele diz para ela. Lembra-te de que eu sou teu pai e também a mim fazes infeliz, com tal procedimento. Eu te quero acima de tudo, minha filha. Não te faltarão amparo e reconforto moral. Poderemos viajar, sairemos da Europa. Por que não iríamos para a América? Consultaremos médicos. Deus não negará auxílio. Mas, mesmo assim, ela comete o suicídio. E quando ela está desprendida, ela vê o pai dela chorando diante do corpo dela, né? E ele fala assim... Aí o remorso pelo ato desesperado começou a me pungir, em alternativa com os antigos sofrimentos. Aí o Charles diz assim para ela, já debruçado ao corpo dela, por que fizeste isso, minha filha? Por quê? Eu aconselhei-te tanto, supliquei-te que te voltasses para Deus e pensasses também um pouco em mim. Mas amaste a todos, em todos pensaste, só não pensaste em teu pai. Para mim, esse texto me toca demais, demais. E quando eu coloco ali que a mãe estava ali sofrendo com ela, me recordei dessa fala do pai da Ivone, que naquela época ela era Leila. Então, ali não faltou o recurso do pai, de uma condição financeira, lembrando de Deus, e mesmo assim ela cometeu o suicídio. Então, a gente vai vendo, né, vários fatores que vão somando dentro desse desatino. Então, por isso que a gente não pode colocar tudo dentro de um balaio, de uma caixinha quadrada, é porque é isso. Não. Ivone, em outras existências, teve uma encarnação como Andréia, que ela teve um suicídio por obsessão. Aí também ela se atirou numa ribanceira por conta de uma obsessão. Então, a gente vai vendo que as oportunidades para não acontecer existem. Né? Até a gente viu ali o caso que não teve da menina, mas em outras ocasiões tem, e acontece também. E aí a Ivone traz um texto em 2015, numa psicografia de um médium, está no texto, tá, Vitor? Ela foi recebida em 9/7/2015 pelo médium Alexandre Pereira, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. A própria Ivone traz para nós o seguinte: o melhor é viver. E ela diz assim para a gente:
Muitos são os desafios da vida. Eu, especialmente, trouxe um grande desafio recorrente de passadas experiências de emoções e conflitos. Quando o meu ser se deparou com o impulso da repetição do erro, fui direcionada a vencer o inimigo que albergara em meu íntimo. Das guerras do ser, as mais difíceis de ultrapassar são aquelas que pulsam dentro de nós. Tive a força dos bons amigos para enfrentar os meus terríveis desafios. O incansável combate de cada dia foi a receita para concluir meu tempo e minhas tarefas sem fugir da vida. Aí ela está falando que ela venceu como Ivone. O suicídio, irmãos, ainda hoje é desafio pungente em muitos na Terra. Os caracteres enfraquecidos pelas faltas morais acumuladas não facilitam o enfrentamento. Ao contrário, empurram aqueles que sofrem aos abismos dos fracassos. Somos todos filhos do Pai em desalento. Precisamos alcançar as potências mentais e espirituais para crescer no bem, na estabilidade moral. Caminhei rodeada da mediunidade, como forte escudo às percepções sentimentais desequilibradas, que mais e mais me apontavam para refazer esse ato impensado e reprovável aos olhos da justiça divina. Se pudermos entender que o desafio do suicídio é de grande importância, seremos mais uma força de solução para a humanidade de hoje, como a de ontem, ainda sob desorientação. Formar juntos uma barreira de oposição à ideia do suicídio, pelo esclarecimento, é dever nosso. São palavras da Dona Ivone, nessa mensagem psicografada. Então, ela enfrentou esse grande desafio de voltar como Ivone Pereira, através da mediunidade, que foi esse escudo. E essa oração, Dona Ivone faz no final da vida dela. E está também nesse livro Recordações da Mediunidade que a gente está estudando. Quando a Dona Ivone diz assim: obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste, com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados para desenvolver e aplicar. Eu te devolvo. Tem uma expressão, porque a Dona Ivone tem uma fala bem assim rebuscada. Então, ela diz: eu te devolvo no fim da tarefa, cumprida, pura e imaculada, conforme a recebi. Então, ela devolve a mediunidade a Deus, pura e imaculada, conforme a recebi. Amei-a e a respeitei-a, sempre, não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela, a fim de servi-la. Não a conspurquei, dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação. Perdoa-me, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu. Então, quando a gente lê uma mensagem dessa, numa oração sincera, onde ela diz que foi a mediunidade que ela devolve a Deus sem adulterar nada, trazendo isso como uma ajuda ao próximo,
onde ela se redimiu do passado equivocado, mas não só se redimiu do passado, né, continuando na vida física, mas o tanto que ela contribuiu e ainda contribui na pátria espiritual por todos esses irmãos que saem por essa porta. Então, que nós, como ela diz, temos o dever, já que nós temos a doutrina espírita que nos revela esses detalhes, e temos várias obras, né? Eu reverencio muito esse espírito, Ivone Pereira. É isso. Ô, Júlia, você lendo esse texto agora aí, eu fiquei aqui ouvindo, né? E aí eu fiquei viajando aqui. Por quê? O suicida, ele passa por algum problema e que faz com que ele queira tirar a própria vida, né? Uma fuga. Agora, eu fiquei assim, mas por que ele tem essa necessidade, né, de querer fugir? Porque se você olhar bem, tem que ter uma coragem danada para tirar a própria vida. Então, por que ele não reverte essa coragem para ele enfrentar o problema que ele está passando? Né? É que na hora realmente a pessoa não consegue raciocinar. Porque se você tem coragem, matar alguém, eu acho que é ruim, mas assim, é mais fácil do que você se matar, né? Porque você tem aquele instinto de autopreservação. Então, se você tem coragem de chegar e dar fim à sua vida, então você tem que ter coragem para passar por aquele problema e seguir em frente. Né? Mas é exatamente isso que, na hora daquela aflição, o suicida não consegue identificar. Entendeu? Eu não sou pré-suicida, não lembro de ter me suicidado, entendeu? Mas, assim, já passei por alguns perrengues na vida que eu pensei assim, caramba, era mais fácil realmente pegar e dar fim. Né? Mas aí, acho que alguém falou no meu ouvido, soprou alguma coisa e eu desisti da ideia. João. Porque você passa pela situação, passei por situações complicadas e passei por aí, quer dizer, porque ouvindo você falar e então, isso a gente tem que pegar de uma forma assim, como eu falei, você não pode pegar isso e colocar numa caixinha, tal, é assim, não. Por quê, João? O suicida, ele não quer se matar, ele quer tirar a dor. Quer fugir. Ele quer tirar a dor. Então, ele acha que saindo por esse caminho, ele acaba com a aflição dele. Então assim, são momentos, você viu aqui o Charles falando, eu falo Charles, porque a gente conhece ele como Charles, agora como o mentor dela. Mas quando o pai dela, nessa reencarnação, ele disse, minha filha, pensa em mim, eu sou teu pai, eu te amo. Né? E ela não conseguiu. Né? Então, assim, porque ela se sentia culpada de ter trazido a morte do marido e da filha. Então, naquele momento, ela ficou cega porque ela queria acabar com aquele sofrimento que ela sentia. Vamos viajar, vamos para... Nada vai tirar meu sofrimento. Então, e outra, ela já tinha outros suicídios. Então, isso fica uma coisa mais recorrente. Essa força vem com mais vontade. Por isso que ela falou, a mediunidade me freou. Né? Porque ela, quando Ivone, né, ela teve todo um amparo para ela continuar. 84 anos que ela viveu. Né? Mas você lê ali no texto que foi vencendo ela mesma. Né? Então, essa é o problema. Então, assim, a coragem é para acabar com a dor. Essa é o problema, entendeu? E você também não sabe como é essa evolução desse espírito.
porque nós temos conquistas, né? Eu talvez já tenha passado por uma situação A, B e C que você nunca passou, e você está no experimento. Então, aquilo para mim é mais tranquilo. Eu não vejo muito problema, mas você é frágil naquele item, né? Então, a gente tem que ver, são várias camadas que a gente, tirando a parte obsessiva, né? Como eu já falei, Ivone, quando a Andréia, ela se jogou por conta de um precipício, por conta de uma obsessão, né? Isso tem desenrolado as outras vidas também. Não foi um obsessor que chegou ali do nada, não. Tem um desenrolar. Mas não convém aqui a gente aprofundar. Mas a gente vê, quando a Dona Ivone diz sobre a mediunidade, que ela está devolvendo a mediunidade tanto como ela recebeu, porque ela sabia que isso seria o que ia sustentar ela. Então, assim, a gente não sabe se hoje a doutrina espírita é o meu sustento, né? Das minhas fraquezas, entendeu? Assim, eu digo que Memórias de um Suicida, ele é um marco na minha vida, né? Quando comprei esse livro foi em 94, eu não tinha nem noção de doutrina espírita. Esse livro conviveu comigo durante muitos anos. Quando eu li e reli, foi quando a gente fez o estudo. Quando eu fiz o estudo, era a terceira vez que eu lia Memórias. E você escuta muita gente falar assim, poxa, eu não consigo nem pegar o livro. Ele, para mim, foi assim um desembaraço ali. Eu não sei por que eu tenho esse contato estreito com a Dona Ivone. Eu não sei. Ô, Eu estudo Júlia, Dona Ivone desde 2016. você perguntou se o espiritismo é o sustento. Pô, o meu é. E eu acho impressionante, eu não consigo... Assim, eu vejo como eu sou fraco, porque a maioria das pessoas não são espíritas, né? E eu não sei como elas conseguem viver sem o espiritismo. Aí eu vejo como eu sou fraco, porque ainda bem que Deus me deu o espiritismo, porque eu não consigo entender como é que as pessoas suportam a vida sem o espiritismo. É uma ferramenta, e enquanto eu não encontrei o espiritismo como suporte para a minha vida, eu dei muita cabeçada, porque eu buscava fora o que eu hoje encontro dentro. O equilíbrio que eu tenho hoje, eu só tenho por conta do espiritismo. Por isso que você estuda muito, estudo, porque eu preciso estudar para eu me ter um embasamento para que as coisas que eu não devo fracassar mais. Né? Então, assim, Dona Ivone, para mim, é um alicerce muito grande. Fazer um estudo da Dona Ivone, para mim, assim, é uma gratificação, é uma gratidão, é tudo junto, sabe? E eu não tenho como falar de Ivone sem me emocionar. Eu sei que toda vez que eu vou falar da Dona Ivone, eu sei que vai enfraquecer aí a voz, porque eu tenho por ela muito respeito, por tudo que ela representa na doutrina espírita e como pessoa, como gente que ela foi, hoje em espírito também o é. Então é isso, gente. Eu acho que vocês podem falar mais alguma coisa, se quiserem. Eu queria só fazer um comentário no seguinte sentido: eu estava ouvindo tudo que a gente falava, que eu falava, e pensando em Jesus, porque Jesus ensinou de uma forma muito simples um monte de coisas que a gente elocubra, não precisa elocubrar, não. Amar ao próximo como a si mesmo. Quando você faz ao outro aquilo que é bom para o outro, que é bom para você, você é mais feliz e você vai construindo cada vez mais uma felicidade dentro de você. A gente tem que gostar da gente também, mas gostar do outro também, gostar nesse sentido, valorizar, ajudar, não prejudicar. O gostar é uma coisa mais ampla, realmente, só gostar com empatia. Né? Isso aí é um pouco, mas não é muito. Né? O básico é essa troca. Ele ensinou como é que a gente pode viver bem, não se matar e não matar o outro, não estragar o outro. É gostar do outro como a gente gosta. Fazer para ele aquilo que você
gostaria que fizesse também para você. Ele ensinou, nós é que estamos complicados. Aí loucura, e vem materialismo, e vem espiritismo, e vem comunismo, olha, vem um monte de coisa. E vem democracia, e vem, inventa. E ele deu a fórmula assim: amar ao próximo como a si mesmo. Aí você vai estudar populações indígenas, que são mais simples do que nós, são muito mais felizes, eles não matam ninguém, não se matam também, são simples, né? Nós somos muito complicados. Eu acho que o ser humano é muito complicado. Aí prejudica o outro e a si mesmo por causa da complicação, né? Dorô, logo no início eu falei de alguns fatores. Saciedade era uma delas. Na África, eu sempre posto nas minhas redes sociais sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, que eu faço parte da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu não divulgo, não, eu faço parte há muitos anos da fraternidade. Eu faço uma contribuição mensal àquelas crianças. Então, ali não tem suicídio. Porque eles estão tão preocupados em sobreviver. Não dá tempo. A saciedade, muitas das vezes, prejudica Por o homem. isso. Tem tudo que quer, não se esforça, não cresce. E não crescendo, fica frágil. Não encontro os nãos para dizer, não, isso aqui eu vou fazer, isso eu vou aprender. Não, é difícil, mas eu vou. Né? É preciso isso. Né? Mas aí volta a frase do Cristo: amar ao próximo como a si mesmo. Ele botou simplesinho, bem simples. Né? É o simples que há 2025 anos a gente está tentando construir isso e ainda não conseguimos. E complica, a gente complica. O amar ao próximo, para nós ainda, são os meus. Pois é, e não é bem isso. O próximo não é só sua mãe, seu marido, seu filho, são todos que estão à sua volta, todos com quem você se relaciona, claro, né? Aí é que está. São todos. É isso aí. Bem. Mas, enfim, ninguém aqui vai se suicidar, então eu tenho certeza. Não vai. E nem nenhum dos nossos ouvintes também, porque estão recebendo esse manancial de informações, né? Não, imagina. Que, por mais difícil e pesada que a cruz esteja, a gente aprende que não vai adiantar. Não. O suicídio não vai te livrar da cruz, pelo contrário, vai deixá-la mais pesada. Então, acredite, confie, aceite, supere, que vai passar. Tudo nessa vida é passageiro, não há alegria que perdure, nem dor que seja eterna. Tudo vai passar. Então, e sempre tem alguém que possa te ajudar. Sempre tem um Simão, né? Um Simão para ajudar a carregar a cruz. Sempre tem. A gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, ficar atento aos sinais, não esquecer nunca da prece como instrumento de sintonização com os nossos mentores e protetores, porque eles vão nos mostrar o caminho que vai nos livrar da dor e do sofrimento o mais rápido possível, e não é o caminho da porta do suicídio. Esse certamente nunca é a opção correta. Porque isso não é caminho, isso é corte. Isso não é caminho, é corte. Na verdade, é um caminho de volta, né? Você retroage, o peso aumenta ainda mais, a dor fica ainda pior. Então, se o objetivo é melhorar, é passar, você não vai querer dar um passo para trás, né? A gente tem que querer dar um passo para frente. Exatamente. Então, quero agradecer a Julinha pelo estudo da noite de hoje, por todo esse conhecimento que trouxe para nós, para desenvolvermos no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, repassarmos aos nossos queridos, principalmente aqueles que são nossos tutelados,
para que a gente consiga transmitir, né, um pouquinho dessa informação. E vou pedir então a nossa irmã Selma para fazer a nossa prece de encerramento, que ela vai fazer o estudo da semana que vem. Muito bem. Eu e João. Ah, é verdade. Vai ser dupla. Semana que vem, dupla. Vai ser dupla. João e Selma. Então vai, vamos lá. Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade que nós estamos aqui aprendendo também, né, um pouco mais sobre essa ideia do suicídio, né, que todos esses ensinamentos, né, tudo que nós estamos aqui tentando levar às pessoas, que possam atingir os corações de cada vez mais pessoas, para que elas se fortaleçam na fé, né, e desistam, se estão pensando, né, em eliminar a dor, para que elas não se cheguem a termo. Com o auxílio da Dona Ivone também, que é uma trabalhadora incansável disso, dessa questão do suicídio, que possamos levar isso a cada vez mais corações, Senhor. O Mestre Jesus nos ampare, nos abençoe agora e sempre. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Aí semana que vem o João faz a prece de abertura. Isso. Então, vamos agradecendo mais uma vez. Se inscreve no canal, ative o sininho, dê o seu joinha. Vamos compartilhar essa mensagem para que ela chegue o mais longe possível. Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana para todos. Tchau, gente. Tchau.